Shalom, querido. Hoje eu peguei a palavra de Deus e preparei em mim com um versículo que me chama muito atenção no livro de Jó. Interessante no livro de Jó tem um versículo que todos nós conhecemos, que é Jó 19, versículo 25, onde todos conhecem esse versículo. Sei que o meu Redentor vive. Continuei lendo até me deparar com o livro de Jó, capítulo 23, versículo 10, onde Jó vai dizer assim: sei que Deus conhece os meus caminhos e sairei como ouro. Veja bem, Jó estava sendo questionado por estar vivendo aquela situação de autodestruição, caos total. Jó vivia um momento de perdas, um momento de mudança de vida, de nível de vida. E as pessoas que estavam ao redor de Jó, conhecendo a história de Jó, o Jó era um homem vencedor, Jó tinha um nome a zelar, e as pessoas começaram a ficar incomodadas, vendo a vida de Jó mudar totalmente de uma esfera a outra. E alguns amigos mais próximos de Jó começam a questionar o porquê Jó estava vivendo aquilo e o porquê Jó ainda continuava mantendo a sua fé em Deus. Então lá no capítulo de Jó 19, onde ele responde que o seu Redentor vive, Jó agora, ele está agora no capítulo 23, Jó agora ele vai de novo responder os mesmos questionamentos, porém, no capítulo 18, Jó já tinha perdido muita coisa, mas no capítulo 23, Jó não tinha mais nada para perder. E por isso os amigos, as pessoas chegam para ele e questionam de novo, para ver qual resposta daria. Porque na primeira pergunta, a resposta de Jó foi que o seu Redentor vive. Mas agora, a resposta de Jó é essa: sei que Deus conhece os meus caminhos e sairei como ouro. Por que Jó responde traz essa resposta com tanta veemência, com tanta clareza? Porque na verdade Jó, ele estava trazendo uma resposta com conhecimento de causa. Jó, por ser um homem muito rico, ele conhecia de joia, ele conhecia de ouro, ele sabia como era o processo do ouro. E você sabe que o ouro, cada vez que ele é aquecido, quanto mais aquecido, quanto maior é o fogo no ouro, o ouro fica muito mais puro e fica muito mais valioso. Então Jó, ele realmente está completando a primeira resposta. Eu sei que o meu Redentor vive. Quando Jó faz essa resposta, lá no capítulo 19, Jó, ele sabia que Deus estava no processo. O problema todo é quando nós não temos conhecimento de que Deus está no processo, que a provação que você esteja passando, na verdade você está sendo processado como ouro, para quando lá no final você sair muito mais valorizado, muito mais querido, você ter um autoconhecimento do valor que você tem. Quando Jó vive essa experiência da perda, Jó perdeu tudo que havia na vida dele externamente, mas o valor, o seu autoconhecimento, o que ele sabia de si mesmo, a visão que ele tinha de si mesmo não foi em nenhum momento corrompido. O valor de Jó estava guardado dentro dele. Eu vi uma reportagem um dia no YouTube, naquele programa famoso de Got Talent, onde as pessoas vão cantar, aquele programa americano, aparecem muitas pessoas para cantar ali e tal, e apareceu ali uma pessoa para cantar, e quando alguém
pergunta, o Hugo Juré pergunta sobre a história dele, ele vai dizer que ele passou 35 anos na cadeia, preso, sem ter feito nada. Mas, depois de 35 anos, a justiça americana conseguiu provar que ele não era o criminoso, não foi ele que fez o crime, foi outra pessoa. Então, a justiça mandou soltá-lo na hora, né? E quando perguntou para ele o que ele viveu durante 35 anos injustiçado, ele respondeu assim: olha, eles me prenderam, mas não conseguiram prender o meu eu dentro de mim. O meu eu ainda continuava livre. Ou seja, Jó perdeu tudo, mas ele não perdeu a sua autoestima, Jó não perdeu a sua visão de mundo e do seu conhecimento de Deus na vida dele. E ele sabia o que ele construiu, ou seja, o tempo de Jó com Deus foi um tempo com qualidade. E por isso, quando Jó responde dizendo, ó, Deus conhece os meus caminhos e sairei como ouro, Jó estava selando de que ele tinha conhecimento de que Deus estava preparando o melhor, ainda melhor para ele. Ou seja, a tua prova não é para te destruir ou para te matar. A tua prova é para você sair muito melhor, muito valorizado e preparado para receber o melhor de Deus para a tua vida. Ok? Shalom. Siga a meta da vitória.